Está começando mais um Pode Falar ADM, o podcast oficial das melhores administradoras de Santa Maria. Eu sou Angel Gubert. Eu sou a Fabrícia Dotto. E como apoiadores desse segundo episódio, temos o Estúdio de Design Lindo de Morrer, responsável pela nossa marca e todo o material de apoio do Pode Falar ADM. O design gráfico é o carro-chefe da Lindo de Morrer e contempla também aos seus serviços a gestão das marcas. Mas a arte está presente em todos os processos, com projetos criados para os mais variados segmentos, tipos de empresas ou profissionais autônomos. Com atendimento personalizado em todo o processo, elas estão preparadas para posicionar a sua marca a ganhar destaque no mercado. E temos também o Lumiere Estúdio de Beleza, responsável pela nossa produção de hoje e de muitos eventos pessoais nossos. O Lumiere nasceu em 2019, com o objetivo de ser um espaço de cuidado, bem-estar e autoestima. E realmente a gente se sente muito bem cuidada lá e mimada, o que faz nos sentirmos em casa. Hoje, conta com uma equipe de mais de 10 excelentes profissionais e uma carta variada de serviços na área de cabelo, unhas, maquiagem, estética facial e corporal. Particularmente, confio e admiro muito o trabalho dessas duas empresas incríveis que temos aqui em Santa Maria. Além, é claro, das nossas empresas, a Visão Digital, que tem como propósito ser ferramenta de digitalização do seu negócio, acelerando resultados e ganhos por meio da tecnologia. E a Dica Consultoria, que tem como propósito levar qualidade de vida aos empreendedores através de uma gestão eficaz, potencializando resultados e vidas. No primeiro episódio, contamos mais sobre nossa história e nossas empresas. Se você ainda não assistiu, já entra no nosso canal do YouTube e do Spotify e confere. No episódio de hoje, vamos falar sobre liderança, o papel do líder e seus valores. Vamos desmistificar alguns tabus sobre liderança e entender como liderar um time de vendas de sucesso. E como convidado para esse segundo episódio do Pode Falar ADM, temos uma pessoa que foi muito importante para que esse podcast acontecesse, pois ele sempre nos viu como uma dupla e assim nos instigou a pensar em projetos juntas. Então, não teria como ser outra pessoa a não ser ele, Éder Ribeiro, gerente de vendas da Cancia Imóveis. Seja bem-vindo, meu querido. Olá, meninas. Um brinde esse momento. Olá, meninas. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Parabenizar um belo trabalho que vocês estão fazendo, a inovação, a criação, que isso é um talento que vocês têm, eu admiro muito e fico muito feliz de ser o convidado para estrear, então, o segundo episódio do podcast. Estou aqui para contribuir, o que eu puder fazer para multiplicar e compartilhar, eu estou à disposição de vocês. Que bom. Perfeito. A Aderiantes vai ser uma referência do mercado imobiliário em Santa Maria. Conta para nós a história do melhor vendedor de pastéis de Cacequi. A história dele é incrível, não percam. Certo. Bom, antes de vendedor de pastéis, já tinha outras atividades de vendas também. Vou falar um pouquinho antes do pasteleiro. Então, eu comecei minha atividade profissional com 9 anos, onde eu morava lá em Casqui, com meus avós. E eu pegava um carrinho de mão que meu avô tinha, plantava rúcula e alface nos fundos de casa, e eu colocava no carrinho de mão e saía na rua para vender. Vendia para os vizinhos, aí teve um caso bem inusitado até, porque os meus avós não plantavam para vender, mas eu queria fazer uma renda extra, acabava fazendo isso. Aí um dia o meu avô perguntou para minha avó: Éder, Zoraide, tu viu o Éder? Olha, ele saiu na rua com o carrinho da mão. Não, porque eu queria dar umas verduras pro Noé, que era um vizinho que nós tínhamos. E a avó disse: não, mas ele já vendeu. Na verdade, era para doar pro vizinho, eu tinha vendido. Depois vendi picolé na rua também, fui vendedor de picolé. Tive um desastre, digamos assim, porque eu vendia um picolé. Naquela época o picolé custava R$1 e eu ganhava 10 centavos por picolé. Então, se eu comesse um picolé, eu tinha que vender 10 picolés. Vender 10 picolés em Casqui era um desafio que eu não conseguia atingir. Posterior a isso, fracassei. E aprendeu com o erro. Exatamente. Posterior, fui vender pastel. Então, eu estudava de manhã e no turno contrário, vendia pastel na rua. Então, ia em empresas, visitava o comércio de modo geral e ofertava os lanches, que eram muito bons por sinais, mas também, por vezes, acabava lanchando, aproveitando aquelas delícias e no final de semana tinha pouco valor a receber. Mas foram minhas primeiras experiências na cidade natal, ainda que é a cidade de Cacequi. E quando veio para Santa Maria, como é que foi essa mudança? Por que aconteceu? Santa Maria foi muito intuitivo através da minha mãe.
A minha mãe percebeu que em Casqui nós não tínhamos grandes possibilidades de desenvolvimento, e nas conversas em família ela sempre apoiou que a gente pudesse vir para Santa Maria para buscar novas oportunidades e realizar os nossos objetivos. Então, através da minha mãe, que acabou vindo a família toda, e a partir daí começou a nossa trajetória aqui. No primeiro momento estudei, depois trabalhei em diversas atividades, ainda buscando algo para mim poder me desenvolver e também ajudar em casa, né? Então, aqui em Santa Maria, eu fui entregador de panfletos, entreguei no calçadão da cidade panfletos. Antes disso, fiz uma sociedade com 2 tias minhas. Na primeira sociedade, com uma delas, eu vendi docinho na rua. Então, ia também no comércio, de modo geral, fazia visita a bancos, empresas, vendia branquinho e negrinho. Não deu certo. A gente tinha um bom volume de venda, mas não estava rendendo, não estava faturando visando um lucro, não estava sendo interessante. Depois vendi pastéis, sanduíche natural enroladinho de salsicha com uma outra tia. Também foi muito bacana a nossa experiência com vendas. Então ali foi onde eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho mais, de aprender também a ser um pouco mais desenvolto, que a gente pudesse ter um pouquinho mais de habilidade na relação da comunicação junto ao cliente, né? Que legal. E conta pra gente como que tu entrou nesse meio imobiliário, como é que foi? A gente vai dar um salto bem gigante até entrar no mercado imobiliário, mas eu tive a oportunidade, através de uma amiga em comum, com uma dona de uma imobiliária na época, que foi a imobiliária onde eu devo toda a oportunidade que eu tive de entrar no mercado e mudar a minha vida. Antes da Cansei Imóveis foi a imobiliária Cíntia Montipó, hoje falecida, a quem eu devo muito apreço, admiração, e tudo que eu tenho hoje eu devo a ela, por ter me estendido a mão no momento mais difícil. Fiz um trabalho bacana na Cíntia, de mais de 1 ano lá junto a ela. Entrei como corretor, montei um time de vendas, passei a gerente de vendas, onde eu tive, posterior, a oportunidade de vestir as cores da camisa da Cansei Imóveis, que eu estou até hoje. Vai fazer 8 anos aí em 2023. E a tua equipe, como funciona, quantas pessoas são? Fala um pouquinho desse papel de líder e mais precisamente da tua equipe. Bacana. Bom, hoje a minha equipe ela está voltada aos corretores de imóveis, né? Então faço a gestão de modo geral de uma equipe do time de vendas. Tenho 4 braços hoje que me apoiam também nas lideranças, como a gente tem hoje 4 lojas na cidade. A Cancian, embora nova, fez 10 anos no ano de 2022 agora, mas é uma empresa pujante, uma empresa que sempre focou nas pessoas, que sempre trabalhou buscando a ética, a transparência, a lealdade, e com isso nos trouxe uma oportunidade de mercado de crescer. Então, minha equipe hoje ela atua com mais ou menos 30 colaboradores no time de vendas, dividido nas 4 lojas, e hoje o papel da equipe é venda, né? São corretores de imóveis. Qual é o número hoje de corretores que tu gerencia? Hoje por volta de 30 pessoas. Exato. Que legal. E como começou a tua carreira como líder, assim? Eu entendo que, na verdade, um líder, eu não sei te dizer quando começou. Uhum. Eu vejo que, na verdade, as maiores características de um líder é a capacidade de entrega, a resiliência e o senso de justiça. Acho que através desses 3 pilares a gente tem a condição de se desenvolver através de uma liderança. Não é nada fácil, obviamente, são desafios diários. Eu costumo dizer que o líder, ele tem um dos papéis dele, que é a motivação junto à sua equipe. Mas nós não temos quem motiva o líder. Então esse é o maior desafio, que o líder tem que aprender a guardar as suas dores, a chorar escondido quando tem que acontecer, quando se frustra, quando tem perdas no meio da carreira profissional, porque as perdas acontecem e são importantes para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então, para mim, a liderança é a capacidade de compreender o outro e extrair o melhor de cada um. Eu tenho para mim que o meu propósito de vida como líder também é fazer com que as pessoas experimentem a sua melhor versão, dentro da sua capacidade, da sua vontade e do que almeja para a sua vida. Perfeito. Eu acho que dentro disso que tu falou, uma coisa bem importante, né, quando tu diz assim, a gente não tem quem nos motive quando a gente é líder, né? E daí, na verdade, entra uma questão de autoconhecimento, né? Eu acho que é bem importante a gente nos motiva, né? A gente entender quem somos para poder liderar pessoas e poder entender quem as pessoas são e que oportunidades elas podem trazer para a sociedade como um todo, né? Fazer com que elas enxerguem isso também, né? Então, a motivação de um líder, para mim, ela vem muito ligada ao autoconhecimento, à evolução, aquilo que a gente entende da gente, né? Para que a gente consiga mesmo nas adversidades seguir firme e liderando e motivando uma equipe, porque nem sempre, nem todo dia a gente acorda bem.
Exatamente. E daí, o que a gente faz naqueles dias que a gente não acorda bem, né? Como é que a gente lida com essa situação? A gente não pode chegar e dizer para os funcionários, para os colaboradores, para as pessoas que a gente lidera que, não tô bem hoje, não fala comigo, não vou resolver problema. Não dá, né? A gente tem que liderar de alguma forma. Então, a gente tem que ter esse autoconhecimento, tem que saber lidar com os nossos momentos para poder liderar, né? Eu acho que entra uma parte bem importante. Um ponto que eu trago também é conhecer as nossas características para poder lidar com o outro. O que nos deixa bem, o que não nos deixa. Eu trago uma experiência bem interessante sobre autoconhecimento e liderança. Quando eu estava numa empresa que eu trabalhei, numa metalúrgica aqui em Santa Maria, eu assumi um cargo de liderança. Assumi não, me deram. Me deram e eu achei que eu podia e eu assumi. Mas aí entrou 2 pontos bastante interessantes. Eu tinha muito conhecimento sobre o processo, mas eu não tinha conhecimento sobre mim e nem sobre pessoas. Então, foi um cargo de liderança totalmente frustrado. Que daí eu acho que entra uma questão, né? Quando te dão um cargo de liderança, quando tem um cargo de liderança, e quando tu é um líder, porque tu se tornou um líder. Porque não necessariamente tu precisa ter um cargo de liderança para te liderar. Perfeito. Porque a gente tem, no meio das equipes, eu tive experiência assim com pessoas que tu vê que tem capacidade e potencial para liderar e que realmente estão liderando, e que a gente, enquanto líder, quando a gente identifica, tu chega sempre naquelas pessoas, porque tu sabe o potencial que elas têm de liderar. Mas elas não têm um cargo de liderança, elas lideram os próprios colegas, né? Então, acho que isso é bem importante, diferenciar o que é um cargo de liderança, quando tu é imposto a um cargo, e quando tu é um líder, porque tu se desenvolveu para isso, né? Eu tenho como pensamento em relação à liderança que existem 2 formas de se alcançar ou de se tornar um líder. Acredito muito em vocação no primeiro momento. Alguém que nasceu com uma vocação expressa para o talento da liderança, detém isso com maior naturalidade e que desenvolveu habilidades mais rapidamente. Então, isso eu vejo que é uma das possibilidades. E a outra que eu acredito muito também que é através da preparação, que por diversas vezes a força de vontade ela vence o talento. Então, quando a gente verdadeiramente coloca como objetivo evoluir e buscar essa oportunidade de liderar, seja uma pessoa, a si mesmo, tu tem a condição de, através de vários treinamentos, aperfeiçoamentos em diversas áreas, tu tem a condição de se tornar também um líder. Então, são 2 maneiras. Ou tu nasce com uma vocação, ou tu se prepara verdadeiramente para isso. Mas eu vejo que o líder ele tem que ter um propósito muito claro e específico. Além do legado também, para mim é muito claro o meu propósito de vida, o legado que eu quero deixar. Então, acho que quando tu define isso como uma prioridade, tu consegue no dia a dia, apesar dos problemas que a gente vinha falando que o líder enfrenta todo dia. Eu brinco lá na empresa que para mim problema é bom. A palavra problema é bom, porque é o desafio do líder enfrentar e resolver. Então, o liderado ele tem que se sentir à vontade para fazer a atividade que ele se propôs a fazer, e o líder está lá realmente para ser o saco de pancadas. Isso é mais do que natural, mas a gente tem que fazer que isso se torne cada vez mais leve. Tudo que for leve a gente consegue absorver, trabalhar com a mentalidade madura para a gente poder evoluir e buscar solução. O que não tem solução é a saúde, problema de saúde, é a própria morte. O resto a gente tem condição de se preparar. Às vezes eu não tenho uma resposta naquele momento, mas a gente tem condição de buscar e poder entregar o que a gente realmente precisa entregar. Perfeito. Trazendo o que tu colocou, Éder, o líder, um dos principais papéis é formar outros líderes. E na Cancian, não necessariamente para cargos de liderança, mas como tu reconhece essas pessoas que já têm uma aptidão natural para liderar? Capacidade de entrega. Para mim, as pessoas que têm as maiores oportunidades, até porque a Cancian tem como filosofia a meritocracia. Então, quando a gente parte dessa filosofia, a gente realmente busca talentos que possam se desenvolver. Nós prezamos muito para a geração de talentos internos. Todas as oportunidades de crescimento, a Cancian prioriza quem está dentro da empresa. Isso eu acho muito legal, isso é uma ideologia do nosso diretor, Juliano Cancian. E isso faz muito sentido, porque as pessoas se sentem valorizadas e se sentem acolhidas a ponto de ter oportunidades na empresa que as acolheu. E a gente precisa ter pessoas que realmente queiram entrar no projeto e queiram crescer dentro da empresa. Então eu reconheço potenciais de liderança, as pessoas principalmente que entregam mais do que o combinado. Isso está sendo muito falado no mercado hoje, em profissional que entrega mais que o combinado. Infelizmente a gente tem,
ou felizmente para criar oportunidades para quem aproveita. 3 profissionais que eu entendo que existe no mercado de trabalho hoje. Tem aquele que tu contrata para fazer X e ele vai receber X, ele entrega o X e recebe o X. É o profissional mediano, aquele que está no mercado, ele costuma estar empregado, fica bons anos em alguma empresa, mas ele não cresce dentro da empresa. Tem um outro profissional que entrega mais do que o combinado. Nós combinamos X, ele entrega Y e também, por meritocracia, tem a condição de receber o Y, que é o algo a mais. Esse sim, esse é o que vai receber, esse que encanta, o que verdadeiramente vai receber as melhores oportunidades e sendo assim ele tem a condição de crescer. E tem o terceiro perfil que eu entendo que é combinamos X, não entregou nenhum X e é aquele profissional que fica pingando de galho em galho, aonde ele passa o problema é a empresa, é os colegas, é os gestores e que nem diz um grande amigo meu, Bruno Bittencourt, o problema de tu se mudar da empresa no qual tu reclamou muito é que tu te leva junto, né? Então esse é um maior desafio para a gente ter uma compreensão se realmente vai resolver o problema que a gente tem naquele momento. Verdade. E dentro dessa, concordo plenamente com esses 3 tipos, e dentro desse perfil do que entrega algo a mais, a gente também vê muito por aí, assim, eu faço muito mais e a empresa não me valoriza, né? E realmente a pessoa entrega mais. Eu costumo dizer que não tem problema se a empresa, naquele momento, não está te entregando mais, mas segue plantando, porque o universo vai te devolver. Se não for aquela empresa, numa outra oportunidade, tu vai ter o ganho do algo a mais, né? Segue plantando, porque a colheita é certa. Eu tive uma experiência com uma funcionária minha, em paralelo a Cancel, eu tive uma loja no Royal Plaza Shopping aqui, uma loja aqui de Delicatê, e vendia vinhos, espumantes e produtos da Serra Gaúcha e tinha 3 funcionárias lá. Como eu não tinha condição de estar presente lá a todos os momentos, eu sempre dizia para as meninas, mesmo que eu não esteja aqui, faça o teu melhor, independente de qualquer coisa, porque se eu não tiver condição de te reconhecer, o mercado te reconhece. Sim. Então, independente de quem esteja olhando, faça o teu melhor, porque é ali que tu vai ter as melhores oportunidades e ali está o diamante que pode ser lapidado. Assim, sendo percebido por diversos gestores que estão aí no dia a dia no mercado. Perfeito. E dentro da questão de liderança, o que tu acredita ser um ponto muito importante num líder? Eu, quando entrei na Cancian, eu tinha como uma característica muito marcante o coração, aquele líder bom. E eu tive a oportunidade de aprender com um dos maiores gestores do mercado de Santa Maria, que é o meu diretor hoje, Juliano Cancian, que o bom líder, ele como principal característica, ele tem que ter o senso de justiça. Então eu aprendi a ser justo e não bom. Quando tu é justo, tu procura justiça, a chance do erro ela é muito menor. Então, para mim, a característica grande de um líder e marcante, sim, é o senso de justiça. Eu acho que dentro disso, desse senso de justiça e dessa questão toda, existe, né, de procurar fazer o bem e olhar para o lado do coração, muitas vezes, eu acho que existe uma linha bem tênue entre um gestor e um líder. E que muitas vezes a gente precisa achar esse equilíbrio, né? E ser um pouquinho dos dois. Porque um líder que vai olhar para os colaboradores, para sua equipe, que vai entender, que vai ter empatia, que vai se colocar no lugar, que vai saber da família, dos problemas, que vai entender tudo isso. E o gestor que vai entender do processo, né? Então, vai entender de números, isso, né? vai entender de todo o processo de números, de análise da empresa, do negócio, exatamente. Então, tu precisa, enquanto líder, né? Daí entra a questão de tu ter um cargo de liderança, de tu ser realmente um líder ali, tu precisa entender esse papel entre gestor e liderança e ficar nessa linha bem tênue, né? Não ser amigo do teu colaborador e nem ser algo, tipo, muito acima dele, né? Com essa fala, tu me fez lembrar um bordão que eu uso muito na empresa, quando um colega quer conversar sobre algum episódio pessoal ou profissional. Quando entra na minha sala e diz, eu quero conversar contigo, eu faço sempre a mesma pergunta. A conversa vai ser com ou sem crachá. Então, indo na linha do que tu comentou, eu acho que um bom líder, ele deve ser sim um bom ouvinte. E não tem como nós trabalharmos focados só no lado profissional, porque atrás dessa profissão existe um ser humano que é movido por emoções. E eu entendo que hoje é o mal do século, a gestão das suas emoções. Para a gente poder liderar alguém ou estar preparado para auxiliar alguém, nós temos que ter bem desenvolvido ou bem organizado a nossa gestão emocional. Por isso que tem diversos profissionais trabalhando nessa linguagem, nesse linguajar na cidade e mundo afora. Então, um bom líder principalmente tem que estar organizado, emocional, para poder compartilhar e estender a mão sempre que o liderado precisar. Nessa fala que tu trouxe, eu lembrei de uma situação.
Até que ponto o líder ele é amigo e ele é líder? Que linha, onde é que essa linha se divide? Porque se tu é muito amigo, tu não pode cobrar. Se tu é muito líder, muito técnico, às vezes tu não tem o time na mão. Então, na tua opinião, onde isso se separa? É uma linha tênue. Muito tênue, eu diria. Muito. Uma boa pergunta. Esse é um grande desafio. Eu sempre fui bom de fazer amigos. E aonde eu passei, sempre quis deixar e ter bons amigos. E, naturalmente, na Canciano é diferente. Tenho profissionais lá que eu tenho uma amizade, eu tenho um carinho, tenho um apreço. Mas, para mim, o que mais é o divisor de águas é quando esse profissional compreende que fora da empresa, em horários alternados, a gente está como amigo, estamos compartilhando, brincando, e quando precisamos falar sobre negócio, sobre a empresa no qual a gente representa, temos que falar a linguagem como líder e colega que está ali sendo uma ferramenta e um elo entre empresa e liderança. Então, para mim, esse desafio é saber lidar com as pessoas que compreendem e separam as situações. Então, acho que dá para acontecer. As pessoas que eu admiro muito como profissional e líder, é o Eduardo Teva, que é um profissional exemplar e com histórico, uma história muito bacana. Mas o Eduardo Teva tem dentro da sua filosofia que os líderes devem, fora do ambiente de trabalho, tem que cuidar muito desse relacionamento junto com o liderado. Eu tenho alguns contrapontos do que o Eduardo pensa, mas acho que são opiniões diversas, cada uma tem seus prós e contras, mas eu sou adepto, sim, a gente criar um relacionamento. Para mim, nós estamos lidando com vidas. Vidas é o nosso maior patrimônio. Para mim, o nosso maior legado é vir nesse mundo para verdadeiramente evoluir a espécie. E se assim temos essa oportunidade, nós temos que nos dar as mãos e buscar a evolução, seja profissional, pessoal, e que a gente possa fazer sentido na vida de cada pessoa que passa por nós. E eu acho que dentro dessa questão existe a postura do líder. Como tu vai se posicionar fora da empresa, numa outra atividade, e como tu vai se posicionar dentro. Acho que tu, no papel de líder, a gente, quando tá nesse papel, a gente que determina como que a gente vai se posicionar, como é que a gente vai querer que os funcionários, os colaboradores, os amigos, né, nos tratem também. Então, eu acho que existe toda essa questão de posicionamento, né, também, de um líder. Com certeza. E, Éder, com relação aos teus valores pessoais, o que eles refletem no teu modo de liderança hoje? Perfeito. Para mim, a questão da entrega, da dedicação, da lealdade, para mim isso é algo intocável. Independente do valor, do preço, isso são bases muito sólidas. Eu vejo que um profissional ele pode sim se desvirtuar por diversos motivos, por diversas razões. Ele pode também não concordar com processos das empresas diversas, mas ele não deve e não pode tocar nos valores dele. Então, acho que nós se desenvolvemos através de uma criação familiar e depois com experiências que temos no âmbito pessoal e profissional, e aí esses valores vão ficando cada vez mais fortes. Então, para mim, verdadeiramente é inegociável a questão do mau caráter, não ter a transparência nos negócios. Eu falo muito lá para a minha equipe que verdadeiramente a gente gera valor a uma outra pessoa quando essa outra pessoa precisa de algum auxílio e naquele momento ela não tem nada em troca para nos dar. É esse momento que tu tem a oportunidade de gerar valor, porque infelizmente no mercado o que mais existe é um interesse, vendedor vender por vender e não compreender. Eu entendo que hoje um bom vendedor ele tem que ajudar o cliente a comprar e não vender para o cliente. Então, isso são características que eu vejo que se diferenciam muitos profissionais no mercado, além de saber servir. Um bom vendedor é o que melhor serve. Então, acredito que um bom vendedor também não pode ser imediatista. Já entrei um pouco na parte de vendas, né? Mas que um bom vendedor ele não pode ser imediatista. Eu tenho uma frase que eu uso muito, não é minha, mas há muito tempo eu escutei e compartilho todos os dias que eu posso. Quem sabe o que planta, não teme a colheita. Então, continua plantando sempre, porque tudo que tu planta hoje tem 3 oportunidades de colheita. A curto prazo, a médio prazo e longo prazo. Então, não seja imediatista. Faça o bem sem olhar quem, seja justo, ajude as pessoas. Eu costumo dizer também que o cliente que procura no nosso mercado, que é o ramo imobiliário, o cliente nos paga por algo que ele não sabe. Se ele soubesse, ele não nos pagaria.
Então, seja especialista no que tu faz. Se é corretor de imóveis, seja o melhor corretor. Tu tem que acordar todos os dias de manhã e pensar, o que eu faço de diferente do que o mercado não faz? Se tu não tiver um diferencial, tu vai ser apenas mais um na fila e não vai ser uma referência no mercado. Então, estudar, preparação. Eu sempre fui adepto a estudos, principalmente sobre pessoas. Entender comportamento humano, tenho formação em coaching, em PNL, fiz vários cursos de aperfeiçoamento voltado a essa área, autoconhecimento, e para mim um bom líder tem que entender principalmente de pessoas, para depois poder usar as suas habilidades em sua determinada área de atuação. Para ti, Fabrini, o que é? Só deixa eu fazer um gancho antes, que o Éder falou algo que eu me identifico muito. Dessa questão de servir realmente aos clientes, às pessoas. E é uma forma de tu criar um vínculo. E quando tu cria um vínculo de confiança, aí que essa compra se torna recorrente, que esse cliente pode vir a voltar, pode vir a indicar. A gente já começa a tratar de atendimento ao cliente, mas que também é algo de extrema importância. Essa é uma das maneiras de gerar vínculo, que para mim é algo imprescindível Importante. quando se fala de vendas, de relacionamento com pessoas e atendimento ao cliente. Perfeito. E para ti, Fabrini, quais são os teus valores pessoais que influenciam numa liderança, que são importantes para ti? Acho que em primeiro lugar a verdade que tu passa para as pessoas. A gente vai falar a mesma coisa que no primeiro agora. Só verdade, no primeiro episódio não só falar de verdade. Verdade. Mas realmente, eu sou uma pessoa muito verdadeira e eu gosto de ser verdadeira com as pessoas, e acredito que isso no cargo da liderança tem que existir, porque a partir do momento que tu não é transparente para engajar o time, eu acredito que funciona até um certo ponto, depois isso cai por terra. E a verdade, acredito que todo mundo se identifica quando tu é verdadeiro e transparente, as pessoas vêm contigo. Então, acredito que a verdade, começando pela verdade, tem inúmeros, mas a verdade para mim é o principal. E para ti, Índia? Pra mim também, né? Porque eu já falei no primeiro que era verdade. Mas eu acho que uma coisa que o Éder colocou faz muito sentido pra mim. Sempre que eu estou à frente de pessoas e liderando equipes, eu entendo e busco sempre me aperfeiçoar nessas questões sobre o conhecimento de pessoas, né? Sobre conhecer pessoas. Porque aquela história de tratar todo mundo igual, ela não é bem assim, né? Porque a gente... somos diferentes, somos pessoas diferentes. Então, muitas vezes, um líder, ele precisa entender o estilo, o objetivo que está por trás daquele ser humano, né? O que está por trás daquele trabalhador, daquele empregado, o que ele quer, porque às vezes ele não teve uma noite boa, ele não teve um dia, ele está num momento desafiador da vida dele, e daí tu tá ali cobrando, e ele não vai gerar o que tu precisa e o que a empresa precisa, porque ele não está bem. Então, o papel do líder é entender sobre pessoas, é entender qual o objetivo, os sonhos das pessoas, o que motiva ele estar ali todo dia, né? Porque que todo mundo gosta de dinheiro, que todo mundo quer dinheiro, que todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, isso a gente já sabe. Mas todo mundo tem um sonho além, né? Todo mundo tem algo a mais que nos motiva. E o que te motiva não é o que me motiva, que não é o que te motiva, né? Exato. A gente tem motivações e sonhos e metas e objetivos diferentes. Então, eu acho que um líder precisa entender o que tem por trás daquele colaborador, o que tem por trás daquele trabalhador ali, o que ele almeja, né? Porque o que eu almejo não é o que ele almeja. Então, eu preciso entender dele para conseguir liderar cada pessoa da equipe de uma maneira, né? Verdade. Acho que uma relação de liderança, ela tem que também ter uma relação de confiança muito grande. Um liderado, para ele ter a oportunidade de se soltar e verdadeiramente confiar no líder a ponto de entender que o líder não está ali só para cobrar e para julgar, ele tem que se sentir confiante. Isso é o trabalho do líder, criar esse ambiente... Relacionamento, né, também. Exato. Criar esse ambiente sadio, esse ambiente que seja agradável para a pessoa estar ali verdadeiramente por prazer. A gente costuma dizer que nós não gostaríamos em nenhum momento que alguém esteja conosco infeliz. Eu acho que as pessoas que estão no nosso meio, seja na nossa empresa, escolheram estar lá, elas têm que estar felizes. Inclusive, na última semana fizemos uma pesquisa de clima organizacional e nos deixa muito orgulhoso saber que 100% dos colaboradores sentem orgulho de vestir a cor da camisa da Cansei Imóveis. Então, isso nos mostra que a gente está no caminho certo. A Cansei Imóveis sempre trabalhou com os pés no chão, com muita humildade, se colocando a ponto sempre de se desenvolver, sempre buscando boas referências no mercado, a ponto de a gente poder buscar novas oportunidades de crescimento. Tem uma pergunta que não está no script, mas eu acho que cabe. Eu ia mais perguntas. Éder, alguma vez já se frustrou no cargo de liderança com pessoas? Sim. Posso citar meus primeiros momentos dentro da Cansei Imóveis como líder.
eu vim de uma imobiliária menor e fui assumir um desafio de uma grande equipe. E naturalmente, como vim de uma imobiliária menor, eu tive dificuldade as pessoas confiarem, né, numa pessoa que veio nova, com menos experiência talvez, mas que ia assumir um cargo de liderança. Nesse momento eu pensei por diversas vezes em abandonar aquela oportunidade, de desistir, porque eu me sentia frustrado a ponto de não conseguir entregar o que eu gostaria. Mas depois, com o tempo, fui amadurecendo, entendendo que aquilo na verdade era um problema meu, que era eu que teria que me desenvolver para poder conquistar a confiança e para que as pessoas naquele momento pudessem acreditar que eu estava ali pronto para ajudar. E aí, mais uma vez, a palavra servir faz muito sentido para mim, porque quando eu verdadeiramente me coloquei na situação de um garçom, digamos assim, para servir as pessoas, a confiança ela foi acontecendo ao natural e as coisas foram ficando mais suaves, né? E a gente pôde ir buscando desenvolvimento e buscando melhorias para a nossa empresa e para o nosso dia a dia. E tu, Andy, alguma situação já te frustrou como líder? Sim, várias. Mas eu acho que tem um ponto que é bem importante de falar e de comentar com vocês, que é sobre entender o pensamento, muitas vezes, do proprietário e dos colaboradores e estar nesse meio do caminho, entendeu? Nesse meio termo. E ter que filtrar, né, para a parte operacional e ter que filtrar também para a parte estratégica. Então, eu acho que muitas vezes a gente se frustra aí nesse meio do caminho. Pelo menos eu me frustrei algumas vezes, sabe? Em acreditar e passar algumas coisas para os colaboradores e o dono ou o proprietário não vir junto comigo, ou vice-versa também, sabe? Em ter estratégias e ideias junto com a gestão, com os proprietários e a equipe não vir junto. Então, ou não existir uma comunicação tão clara como eu gostaria. Eu acho que é uma parte que frustra um pouco os líderes nesse sentido, que para mim teve alguns casos que me frustrou nesse sentido, sabe? Essa comunicação de não conseguir ligar muitas vezes e de não fazer com que ambos se entendam como eu entendia as pessoas, sabe? Porque eu conseguia entender quem estava operando, quem eu liderava e também conseguia entender o lado do proprietário, porque afinal também sou uma empreendedora, tenho essa visão, consigo entender o todo da empresa. Mas muitas vezes quem está ali, quem é o funcionário, quem é colaborador, ele não tem essa visão. Se ele tivesse, como eu sempre digo, se ele tivesse, ele seria dono, né? Ou ele vai estar em construção, aí a gente vai pegar alguns líderes, como eu digo, ocultos, que estão ali no meio e vão ter essa percepção. Mas isso me frustrou algumas vezes. Acho que dentro da pergunta da Fabrini e a tua resposta, eu vejo que uma empresa, seja ela qual for, ela tem que ter muito claro qual é a sua cultura, os seus valores, o que ela almeja, o que ela deseja, o que lá na Cancel nós usamos muito, o que é negociável, o que é não negociável, para os colaboradores terem essa percepção. Eu acho que é absolutamente normal que as pessoas não concordem com tudo, mas eu acho que a empresa ela tem que ter uma identidade pautada na sua liderança, na sua diretoria, e não existe o certo ou errado quando a gente está falando de processos. Tem pessoas que vão se adaptar, tem pessoas que não aos mesmos processos e está tudo certo. Mas aí chega o momento do gestor, seja o líder, o gerente no caso, tomar posturas adequadas junto à empresa. Por quê? Porque quem é o único funcionário que não vai ser demitido dentro de uma incorporação, de uma empresa? É o diretor. Então, se esse diretor tem uma cultura bem implantada, as pessoas que estão ali devem ter coerência, devem ter postura compatível, né, com aquela cultura. Sim. E caso não os tenha, está tudo certo também, porque, como eu disse, não existe o certo ou errado quando a gente está falando de processos. Então, tem pessoas que não vão se adaptar. Assim como quando a gente fala com o líder, quando tu dá alguma orientação, é natural que se tu falar para 10 pessoas que estão te ouvindo, cada uma vai ter uma percepção diferente do que tu falou, porque isso está pautada nos valores, nas experiências. Então, hoje eu aprendi a compreender que as pessoas não precisam acreditar, não precisam, na verdade, concordar com os desafios propostos ou com aquela orientação que tu dá. Elas precisam respeitar, porque escolheram estar ali. No mercado imobiliário, os profissionais corretores de imóveis são autônomos, né? Eles não são funcionários, então ninguém está ali por obrigação, mas quem está ali, a gente entende que deve estar porque escolheu, porque é feliz. E caso não seja, a gente acha que é absolutamente normal que as pessoas busquem, né, outras oportunidades. E tem outra coisa que eu não sei se daria para chamar de frustração, mas que às vezes acontece e a gente vai aprendendo a lidar também com isso, é quando a gente coloca, a gente
coloca nossas... Não seria expectativa também a palavra, mas a gente né, escolhe pessoas ou enxerga nas pessoas algo que elas têm de potencial muito grande e elas não estão dispostas a crescer o tanto quanto a gente acredita que elas possam crescer. Então, aí a gente começa a trabalhar, a incentivar, né, e a pessoa, tipo, não responde como a gente gostaria que ela respondesse. Mas muitas vezes é uma expectativa que o líder cria por a gente enxergar além, por a gente enxergar a mais, né? E a pessoa não tá disposta, ela não quer. Às vezes ela, tipo, tá bom ali do jeito que ela tá bom naquela função, e daí a gente, tipo, tem que lidar com isso também, né? Isso é um assunto bem interessante, ficaria horas falando sobre, para mim isso tem a ver com crenças que nós tenhamos a favor ou não na infância, muito diversas delas é não se sentir suficiente, capaz. Não se sentir merecido, não se sentir capaz e não compreender, não saber gerir as suas emoções e não conseguir encontrar aquela chave que pode virar uma realidade, que pode trazer uma nova oportunidade para a tua vida. Por isso que eu acho que é muito importante a gente continuar acreditando nas pessoas. E é muito bom quando a gente acredita e dá certo, né? Verdade. Quando a gente consegue incentivar pessoas. Eu tive uma experiência bem bacana de conseguir formar uma líder bem legal, assim, que, tipo, operava, trabalhava na produção, na operação, e eu via muito potencial nela. E, primeiramente, ela confiou em mim e no meu trabalho, e eu fui lapidando essa liderança nela. A Fabrini teve a oportunidade de conhecer ela e trabalhar um pouco com ela também. E a gente construiu junto, né, por muito tempo, a liderança dela, né? E, tipo, eu via isso lá quando ela operava, porque ela liderava muitas pessoas, né? E daí eu fui trabalhando, né, incentivando ela, conversando, foram horas de motivação, de conversa, de indicações de cursos, de livros, enfim, para que ela conseguisse se sentir capaz de ser uma líder, para que ela se visse líder, né? E é tão bom quando a gente consegue colocar a expectativa e enxergar na pessoa que ela tem potencial e que ela compra a ideia e confia na gente, porque até então ela não enxergava isso nela. E daí, a partir do momento que ela começou a enxergar e começou a buscar, hoje ela é uma baita líder, uma baita pessoa, uma mulher que, inclusive, não só no meio do trabalho dela, mas na vida pessoal, ela tomou liderança da vida dela, sabe? O que foi bem legal, assim, de trabalhar e de acompanhar a evolução que ela teve pessoalmente, né? Então, eu acho que isso também nos faz felizes enquanto líder, que o contrário, né, de quando a gente se frustra, a gente também tem sucesso, né, com essas pessoas, é bem importante. Eu gostaria de trazer nessa discussão toda. Vocês falaram em vários pontos importantes e é um assunto que eu gosto muito de falar. Vocês falaram em crenças, vocês falaram em cultura, vocês falaram em comportamento de líder. E eu vou trazer um cenário que eu vivi isso e acredito que para o líder foi bem desafiador. Trabalhei numa empresa onde um líder intermediário tinha uma cultura, tinha alguns valores. Mas a liderança da empresa em si não tinha todos esses valores e esse gerente intermediário ele era o meio campo, ele levava para a direção o que a direção precisava e distorcia para o resto do time que a direção queria para fazer com que tudo desse certo e corresse meio, né, ficasse tudo bem. A pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: como fazer essa comunicação entre gestão, entre funcionários? E se vocês já passaram por algum caso onde a liderança da empresa tinha uma cultura e a liderança intermediária tinha outra? E como é que isso pode dar certo ou não? Porque, na minha opinião, cultura é só uma. E a partir do momento que a empresa não está unificada, é bem difícil de levar isso a longo prazo. Tanto é que não aconteceu. Mas, que cultura vem de cima para baixo, né? Exato. Nunca de baixo para cima. Hierarquicamente falando, né? Então, acho que é um ponto importante. Eu acho que o gestor, que seja o intermediário que faz esse elo, ele não pode em nenhum momento engavetar as demandas, as cobranças, ao que o liderado traz diante da empresa, mas ele tem um papel fundamental de estar ali protegendo os valores da empresa. Como tu citaste, a experiência que tu teve foi em relação a não estar alinhado, né, a cultura da empresa junto ao seu gestor. Eu acho que é um ponto do diretor ter a oportunidade de conseguir identificar, que é muito difícil. Justamente uma empresa, quanto mais ela cresce, é natural que mais problemas, mais desafios vão acontecer. E aí cabe ao diretor conseguir buscar, ou conseguir compreender, encontrar esse elo aí que não tá batendo entre as partes e tomar uma atitude de mudança, de alinhamento, de postura, para poder se
buscar novamente a união, né, das atribuições ali que os gestores possam estar alinhados. Mas eu acho que não é algo muito fora da realidade de muitas empresas. Eu acho que isso acontece quando o dono delarga a empresa dele, sabe? Quando ele não está realmente à frente, na direção, na liderança do negócio dele, ele não consegue passar os valores, os princípios dele para a equipe. E daí o gestor, o líder, ele precisa tomar frente disso. Uma, porque eu vejo muito os valores da empresa, às vezes não são os mesmos valores do líder. Do líder, E isso, a partir do princípio, é muito difícil de dar certo. E outra também eu vejo pelo interesse, que causas que esse líder está interessado. Será que são só financeiras? Será que realmente quer servir pessoas, como tu colocou? Então, são pontos bem difíceis. Isso vai acontecer em qualquer empresa, pequeno, médio e grande porte. As de grande porte com maior dificuldade de alinhamento, porque tudo é pessoas, né? E tu conseguir hoje encontrar no mercado de trabalho pessoas alinhadas, que têm o mesmo pensamento, estejam bem capacitados a ponto de evolução, isso é o sonho de qualquer líder, mas também é o maior desafio de qualquer líder, né? E eu acho que isso acontece também quando tem troca de cultura, né? Quando, tipo, por exemplo, um sócio compra a parte do outro, quando troca os proprietários, quando tem sucessão, sabe? Que, tipo, o pai tinha um pensamento, tinha uns valores e os filhos já têm outro pensamento. Então, isso também pode acontecer nesse momento de transição de cultura, sabe? Eu acho que é bem normal de acontecer. E dando uma solução para isso, né? Eu acho que a gente precisa pensar sempre em como solucionar, porque isso vai acontecer. E muitas vezes, se tu não tem muito enraizado esses princípios, esses valores na empresa, é bem fácil de acontecer. Do gestor tomar a frente, tomar... Eu tenho uma solução para isso. Demite o gestor. Não, eu acho que precisa ser alinhado. Eu acho que nada como como o Éder falou, a gente conhecer pessoas, né? E a gente sentar e conversar, ter um diálogo e ir trabalhando isso realmente. Tanto treinando a equipe, quanto o próprio proprietário, o próprio diretor se desenvolver. Buscar o autoconhecimento, buscar se entender, buscar o que faz sentido para ele. Porque uma empresa aquilo é reflexo do dono, é reflexo do diretor, é reflexo do proprietário, do empreendedor, né? Então, eu acho que quando existe um problema nesse quesito, o proprietário precisa tomar frente, né, o diretor, e buscar evolução, e buscar entender o que ele quer da empresa dele. Entendeu? Quem eles são, porque foi ele que escolheu o líder para estar ali. Foi ele que escolheu os colaboradores, né? Então, foi ele que escolheu as pessoas que estão ao lado dele. Então, eu acho que precisa partir daí, sabe? Dentro desse princípio que eu acredito muito que a cultura não vem de baixo para cima, ela vem de cima para baixo. Aí tem um ponto importante que é a consciência. Será que essa pessoa tem consciência ou será que ela quer ter clareza, que ela precisa se desenvolver? A gente entrou num ponto importante aqui que todo líder tem que se desenvolver. Mas será que todas as pessoas estão realmente dispostas? Mas daí eu acho que entra uma questão que o mercado de trabalho já não tem mais tanto espaço para diretores e líderes que não se desenvolvem. Isso é fato. Dentro do ponto de conhecimento, de evolução ou preparação para um líder, também a gente não pode ter aquela obesidade mental, né? Onde eu só estudo, eu só busco conhecimento e eu não aplico, eu não pratico. Perfeito. E não tem como tu se tornar um bom líder se tu não testar. A gente teve a oportunidade, de alguns anos atrás, durante 5 anos a Cancian cresceu exponencialmente, apagando incêndio, ou seja, trabalho braçal, tendo que entregar mais fisicamente, digamos assim, colocando energia. A gente compreendeu que para crescer mais a gente teria que colocar processo. E aí foi onde o nosso diretor teve a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, conhecer várias cases lá, vários unicórnios, né, empresas lá que estão fomentando, hoje são grandes a nível mundial. E ele trouxe para nós uma cultura, né, americana, que é o testar. Testa. É difícil tu encontrar pessoas que estão dispostas a mudanças rápidas. E quando tu traz inovação e tu quer trazer algo para mudança dentro da empresa, tu vai ter que testar. Tem que ter pessoas capacitadas e a ponto de compreender que tu vai testar, não deu certo, tu vai mudar a estratégia a todo momento. É difícil. Muda com muita coisa. Muda com a parte mental das pessoas, com as crenças, com os valores. Então, atrelado, eu tenho a síndrome de Gabriela, que chama, né? Mas eu nasci assim, eu cresci assim, quero ser sempre assim. Aí tu traz uma nova inovação, uma mudança, a pessoa não consegue.
E quem não está atrelado e não quer ter essa oportunidade de adaptação rápida, fica também atrelado à síndrome do Zeca Pagodinho, que é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Adorei. Então, acho que hoje o bom profissional, deixando uma dica, né, para quem está aí, talvez desempregado, procurando oportunidades, hoje a Cancia está em busca de novos talentos, a gente está sempre de portas abertas e tendo interesse nisso. Então, verdadeiramente entreguem mais que o combinado. E também nas entrevistas de emprego falem sobre ideias, não sobre pessoas. O que alguém que está recrutando quer saber o que tu tem de bom e diferencial, o que te move. Isso é o que faz sentido para a gente que está contratando. Deixa eu te fazer uma pergunta então, aproveitar o gancho. Quando tu vai contratar, quais características ou o que te vira a chavinha? Essa criatura tem que vir pro meu time. Eu tenho... Meus amigos próximos brincam comigo, né? Porque eu tenho uma característica que eu costumo dizer, eu conheço a pessoa no jeito de caminhar. Então, quando eu vou entrevistar ou conversar com alguém, é muito forte o que eu sinto verdadeiramente antes de conversar, até olhando para a pessoa. Eu acredito muito na religião espírita também, isso me traz um consenso de que a gente tem como ter algumas características que são marcantes a ponto de tu observar bons profissionais. Mas para mim, o que mais importa na hora de uma contratação é conseguir compreender se essa pessoa tem um coração bom, se essa pessoa é do bem. Naturalmente que a gente vai, por diversas vezes, errar em alguma tomada de decisão, mas tem características que são muito marcantes que a gente consegue ter uma percepção. Então, para mim, o principal fator é identificar se essa pessoa é do bem, se essa pessoa tem valores que são coerentes junto aos valores da empresa que eu represento, se ela tem a vontade de crescimento, de ter a oportunidade que ela possa avançar de nível. Eu sempre costumo dizer quanto essa pessoa gostaria de faturar em curto, médio e longo prazo, para poder compreender se essa pessoa tem sonhos, se essa pessoa tem objetivo. É muito importante também que a gente tenha clareza dos nossos sonhos, dos nossos objetivos de vida. Quando tu tem clareza, quando tu coloca isso macro e tu consegue enxergar, isso começa a ficar mais fácil. Eu tive uma experiência semana passada, tem um mentor que eu gosto muito, que é o Wendel Carvalho, que é um mentor a nível nacional. O Wendel falava sobre o seguinte, sobre todos os nossos sonhos e objetivos. Quando tu queres, por exemplo, emagrecer e tu está lá na academia ralando, buscando aquela melhor qualidade de vida, naquele momento que tu está sofrendo, tu deve imaginar como vai ser depois de tu conquistar o objetivo. Ficar com aquilo latejando na tua cabeça, como vai ser eu ter mais qualidade de vida, ter a vida mais saudável, ter a oportunidade de poder caminhar tranquilamente, de poder levantar um filho no colo por muitas vezes, que é um dos meus objetivos, melhorar a qualidade de vida para que eu possa, assim, ter a condição de, por muitos anos ainda, pegar meu filho no colo e poder brincar com ele. Então, eu acho que tudo que a gente se propôs a fazer, seja como um entrevistado a um emprego ou já um contratado, procure sempre enxergar o que aquilo vai te proporcionar lá na frente, para que o processo possa ser leve, ao ponto de tu começar a amar o processo, porque tu enxergou o resultado final. E importante, né, a gente observar nessa fala e no que a gente está conversando aqui o tempo todo desde o início, que a gente não está falando de técnica. Prática, né? A gente está falando de pessoas, a gente está falando de comportamentos, a gente está falando de autoconhecimento, a gente não está falando só em cursos. Óbvio que é importante, nós três aqui, eu acho que é de comum, né? A gente busca conhecimento, a gente busca aprender, a gente busca técnica. Nos conhecemos assim, né? Nos conhecemos inclusive assim num curso. Mas eu acho que, e nos identificamos pela nossa verdade, pelo nosso coração, como a Éder sempre diz, por transmitir isso. Então, eu acho que essa conexão é importante. Muitas vezes as pessoas ainda estão muito preocupadas em ser, né, em ter alguma coisa, tipo, em fazer um diploma, em ter um diploma, em botar um currículo ali descrito muito bem e alinhado. É importante? É, claro que é. Mas é o que tu vai transmitir, é o que tu realmente é, que vai fazer a diferença no teu negócio, na tua vida, em tu ser um bom funcionário ou não, né? Eu acho que é aquilo que tá além de um currículo. Um ponto importante é o que nós somos, o que nós pensamos e o que nós fazemos. O papel aceita tudo, é muito bonito, é importante ter graduação, é importante, porém, nada vai tirar o valor da prática que a gente tem no mercado dia a dia, resolvendo o problema, que são oportunidades, como o Éder colocou. Muitas vezes apagando incêndio, porque acontece, a vida do empreendedor é assim. Mas se eu pudesse complementar a fala de vocês e deixar um conselho para quem está nos ouvindo,
pratique. Deem a cara, tapa todos os dias. A situação que eu mais aprendi na minha vida foi quando eu saí da graduação e fui fazer o estágio. Nossa, ali eu vi que eu queria muito fazer o que eu estava fazendo. E ali foi onde eu aprendi mais. Então... E certificou uma ISO 9001, né? Desculpa, senhores. Lacrou. Eu acho que é muito importante, assim, seja como profissional ou pessoal, a gente tomar muito cuidado com o que a gente assiste, seja na televisão, seja em rede social. Que a gente consome, né? O que a gente consome verdadeiro. Porque eu tenho muito claro para mim que os nossos pensamentos geram as nossas emoções geram as nossas atitudes geram os nossos resultados. Então, se tu quer fazer o teu melhor, tu quer buscar a tua melhor versão, busque se informar de coisas que realmente vão te trazer crescimento, vão te trazer habilidade para te poder evoluir pessoalmente, espiritualmente, profissionalmente. Então, não perca tempo com coisas que não te tragam qualidade de crescimento, de oportunidade, de evolução. Assim como compreendo cada vez mais que tempo é vida. Quando alguém te doa o tempo, está te doando parte da vida dele. Então dê valor às pessoas verdadeiramente, que essas são as que mais fazem sentido. Eu vi esses dias numa matéria, numa entrevista, falando-se, é muito importante, que a gente falou no início, a gente trabalha assim com o propósito de trazer benefícios, qualidade de vida para a nossa família. Para mim, é muito claro que dinheiro, para mim, o que ele me traz é liberdade. Dinheiro, para mim, serve como liberdade. Liberdade de poder fazer escolhas relacionadas aos meus desejos, da minha família e de pessoas próximas a mim. Mas, verdadeiramente, num leito de UTI, no final de uma vida, se tu perguntares para alguém que está lá, nesse momento, o que ela gostaria de ver ou ter, não vai ser as coisas que ela conquistou durante a vida dela, e sim as pessoas que passaram por ela. Então, dê valor para as pessoas e não para as coisas. Eu até me emociono ouvindo, porque eu tive uma experiência há bem pouco tempo, em que eu ouvi de uma pessoa que é uma pessoa próxima de mim, que estava num leito, à beira, né, de partir, que ele se arrependia da pessoa que ele tinha sido. E eu acho que não tem coisa pior no mundo do que a gente chegar no final e no estágio final da vida, seja idoso ou seja, né, enfim, mas a gente chegar nesse final e a gente se arrepender de quem a gente foi. Porque daí eu acho que a gente não cumpriu a nossa missão aqui de forma verdadeira, né? Então, é algo que é bem importante a gente levar em consideração e aprender e entender, né? Quem são as pessoas que a gente deve valorizar, quem são as pessoas que a gente deve ter por perto, quem são as pessoas que a gente deve, de certa forma, mimar, né? E dizer eu te amo, né? E retribuir, enfim, e ser grato por essas pessoas. E eu costumo dizer muito que não só ser grato de dizer muito obrigado, mas de realmente viver a gratidão, de praticar a gratidão, né? Que ela não está no ato de dizer a palavra muito obrigado, ela está no ato de tu lembrar, de tu perguntar como é que a pessoa tá, de tu ter um carinho, de tu ter um cuidado, né? De fazer uma videochamada. De fazer uma chamada. Minha família são expert nisso. De mandar um doce quando a pessoa tá de TPM. O importante é isso. Né? De conhecer as pessoas realmente. E eu acho que isso tem tudo a ver com liderança também, né? Quando a gente consegue entender quem tá do outro lado. Sim. Eu tenho uma frase que eu levo no lema de vida. Seja a parte boa da vida das pessoas. Seja para abrir uma porta, carregar uma sacola, mandar um doce quando a pessoa não tá bem, agradecer, mas seja a parte boa, seja aquilo que vai fazer talvez o dia daquela pessoa que saiu de casa com sono estressado um pouco melhor. E eu acho que dentro disso tem a ver porque o Éder tá aqui, né? Exatamente. Porque eu juro pra vocês que estão nos ouvindo. Eu e a minha família, a gente é amiga, sei lá, 11 anos. Por aí. Porque a gente foi colega de faculdade. E a gente sempre foi amigas e se tornamos cada vez mais, com o passar do tempo, amigas. Fizemos um projeto junto ano passado e viajamos muito juntos, mas cada um trabalhando numa linha, né? E nunca pensamos realmente em fazer algo junto. Não foi algo. E quando a gente conheceu o Éder, ele sempre dizia, chegou a dupla dinâmica. Porque a gente tá sempre junto. Não, é brincadeira. A gente se deu conta que a gente poderia criar algo depois disso. É, louco. E o podcast foi só o primeiro, né? Projeto. Aguarda 2023. Então, tu instigou isso na gente, sabe? Eu acho que é importante também isso, porque quando a gente cuida das pessoas, quando a gente olha com as pessoas além do nosso olhar, a gente consegue despertar nelas coisas que elas não conseguiam enxergar. E esse é o papel do líder também, né? Nem sempre é num cargo, não é porque tu não despertou isso em nós porque tu é gerente da Cancian. Nada a ver, a gente não é funcionário da Cancian, a gente nunca nem foi, né? Mas
tu despertou num momento que tu tava trazendo o teu papel de liderança também pra vida, né? Autoliderança, né? O que tu faz pros outros, o que tu faz pra ti. Nós temos uma pauta, nós temos que seguir a pauta. Não, gente, eu tô brincando. Começou, eu falei, né? Não, foi capaz, A menina brincadeira. dos processos da ISO 9001 vai entrar em ação. Fazer um diagrama aqui agora, não, brincadeira. Mas a gente falou muito em diversidade de pessoas. E para vocês, para nós, como extrair, tem 30 colaboradores, né, Eder? Como extrair, por exemplo, metas, tem uma meta para dividir para todo mundo, como pessoas de perfis diferentes tu consegue trazer para o time? Muitas vezes tem um X que não gosta de aparecer na rede social, enfim, como é que trata isso? Porque todo mundo tem que, no final das contas, dar o resultado para a empresa. E caminhar num propósito, né? Num objetivo. Sim. A linha de chegada é lá. Como é que... Naturalmente, meninas, como qualquer outra empresa, a empresa não é ONG, a empresa vive de resultado. Então, a gente pode ter uma boa relação, pode ser uma empresa muito bacana, um ambiente harmonioso, mas se não der resultado, não basta. Então, por isso que eu sempre digo que o equilíbrio é o sucesso de qualquer empresa ou incorporação. Então, vejo que o desafio do líder, na verdade, é compreender o que cada um faz de melhor. A Fabrini citou a relação de pessoas que gostam de aparecer em vídeo ou rede social, pessoas que não têm essa habilidade ainda, mas entendemos que cada mercado tem características importantes que não pode se abrir mão. Sim. Nós, quanto a corretores de imóveis, entendemos que cada vez mais o mundo digital vem tomando uma conta muito grande. Temos hoje bons profissionais que são muito bons do porta a porta, de ir conhecer, de ir visitar pessoalmente, isso é magnífico. E eu entendo que isso nunca vai acabar, independente da tecnologia que existir. O bom vendedor que está tete a tete, que estar frente ao seu cliente, ele sempre vai ter as melhores oportunidades. A gente tem uma frase que a gente usa na Cancia, que em terra de WhatsApp, quem visita é rei. Então, quando tu tiver a oportunidade de visitar o teu cliente, ao invés de mandar o WhatsApp, de fazer uma ligação, faça visitas cordiais também, não é só visita com interesse de venda, de prospecção. Faça visitas verdadeiramente para gerar o relacionamento, para fomentar o relacionamento. E eu acho que, então, o desafio do líder é isso, é compreender no que cada um tem a mais facilidade em servir, em ser útil e focar naquilo. O que eu acho que é um erro de muitos líderes é bater em ponta de faca em querer insistir que alguém faça algo que não é confortável em fazer. Então, acho que ou naquele momento você muda o processo, identifica o que aquela pessoa faz bem, ou se não está atrelado ao que a empresa precisa para aquela função e cargo, naturalmente vai ter que buscar uma troca e reposição. Eu acho que esse é o papel do líder, né? Saber entender e compreender e viver o propósito da empresa, né? O objetivo, e saber lidar com diversos tipos de pessoas, né? E com diversos, que as pessoas têm, cada um tem seu objetivo, sua forma de ser, o que eu gosto mais, o que eu não gosto, e saber pontuar, né? Quem vai fazer o quê? Conseguir liderar essa dinâmica para que todos cheguem no resultado final almejado pela empresa, né? Eu acho que esse é o papel do líder, eu acho que ele tá ali no meio justamente para isso, né? Para conseguir realocar, se preciso, para conseguir reorganizar, para conseguir valorizar os pontos fortes de cada pessoa, né? E fazer com que cada ponto forte, com cada coisa, característica daquelas pessoas que são mais, né, fortes, se prevaleça e todos em busca de um objetivo em comum, né? Eu acho que daí todo mundo vai ganhar, porque se a gente ficar focado em tentar tratar todo mundo igual, a gente não vai chegar no objetivo em comum da empresa, né? A gente não vai chegar nas metas desejadas, nos objetivos. A gente vai querer que todo mundo se iguale. Na verdade, isso não existe, né? Somos pessoas diferentes. Então, uma vez eu acho que até era lidado dessa forma, né? Mas hoje em dia a gente não fala mais assim e não trata mais as pessoas dentro das empresas assim. A gente precisa identificar os pontos fortes e aquilo que cada pessoa é melhor e fazer com que essa dinâmica toda flua para um objetivo em comum. Até um ponto era tratado porque hoje, pelo menos eu trago muito para mim, as pessoas trabalham em lugar X ou Y porque elas se identificam com a empresa. E a partir do momento que o líder ou a empresa não gerar esse vínculo de identificação, talvez já não é mais bom trabalhar ali. Sim. Então aí vem muita questão de entender pessoas e realmente extrair melhor de acordo com o que cada um tem para dar.
Um líder ou faz o jogo, ou um líder faz o jogo ser ganho ou faz o jogo ser perdido, porque é a figura principal. E não adianta, quando se trata de equipe, eu tenho muito essa postura, a culpa é do líder e tem que abraçar a situação, e tem que entender, e tem que, de fato, ter interesse em resolver o problema. Eu sempre digo que a glória, né, e a vitória é do colaborador, e se der errado é a culpa do líder, né? Eu acho que esse é um posicionamento que todo líder devia ter, porque a gente passa, daí lá o que a gente falou no início, né, dessa nossa conversa, a gente verdadeiramente consegue fortalecer quem a gente está liderando, né? Eu tenho uma pergunta, ela não tá no script, mas eu gostaria... Como assim? Eu sou menina das surpresas. Ué, é um pouco ela faz o que é cronograma, Sim. Um pouco ela quer... Exato. É justamente Vamos esse lá. meu brilho, meu glamour. Brincadeira. Adoro um roteiro. Mas, Éder, tu comenta muito da tua história, de onde tu veio. E hoje, onde tu está, se tu pudesse falar algo pra ti no início, o que tu falaria? Não desista, persista e aproveite todos os problemas e as dores que as pessoas não querem passar para te ter a oportunidade de fazer diferente e conquistar o teu espaço. Então, sempre que te propõe um desafio, aceite esse desafio, porque é a oportunidade que tu vai ter de mudar de vida. Hoje eu conversava com um colaborador e a ele foi dado um grande desafio e ele me citou algo que sempre quando ele sentia um frio na barriga, ele compreendia que era a chance que ele tinha de mudar a história dele. E hoje ele sentiu um frio na barriga e ele aceitou um novo desafio e ele vai ter a oportunidade de mudar a vida dele. Que legal. E eu acho que é isso, né? A gente se constrói nos desafios, né? Exato. E uma coisa que eu percebo muito importante quando se trata de liderança é inspirar pessoas. O quanto eu vejo o time do Éder inspirado, eu posso falar com isso com um pouquinho de causa. É lindo de ver. O pessoal realmente tem gosto de trabalhar. O pessoal realmente tem gosto de vestir a camiseta da Cância Imóveis. Então, o quão essas pessoas são motivadas por ti para alcançar o objetivo, para alcançar a meta, para alcançar o melhor para o time, realmente é incrível. Pessoal que quer trabalhar na Cância e trabalhar com o Éder, currículos estão sendo aceitos, inclusive. Obrigado, pessoal. Realmente a gente tem como característica esse cuidado, esse carinho, esse contato direto. Sempre a porta da gestão da Cância Imóveis sempre teve aberta e não tem chave. Então, qualquer colaborador pode chegar, seja na liderança direta, no gestor de geral ou no diretor. Então, a gente sempre foi muito tranquilo em relação a isso, porque nós estamos lidando com pessoas. E quando lida com pessoas, verdadeiramente a gente precisa entregar, estar disposto a ouvir, ter a capacidade da ouvirtude, a ponto de estar ali disponível para aquela pessoa que está precisando de um apoio, de um auxílio. E no mundo de hoje, que as pessoas, infelizmente, estão doentes, dependendo, com crises de ansiedade, com crise de depressão. Hoje, cada vez mais a gente tem que acolher. O acolhimento, ele nunca foi tão necessário como os dos dias atuais. Da gente poder, empatia é uma palavra muito bacana de se dizer, mas muito difícil na prática de acontecer, porque a maior dor do mundo é a dor que eu sinto, porque ninguém tem a condição de sentir o que eu estou passando, né? Então a empatia, ela é uma palavra muito bonita, mas na prática ela é realmente difícil de acontecer. Então o que a gente pode fazer verdadeiramente é estar disposto, é estar aberto. Eu gosto muito das pessoas que não te oferecem ajuda, que elas estão lá prontas no dia seguinte, já te aguardando e dispostas a ti. Porque oferecer ajuda, conta comigo, se precisar de alguma coisa me chama, isso é muito natural e um papo muito frágil. O verdadeiramente quem quer ajudar está lá pronto para servir na hora que a gente mais precisa. Que daí eu acho que entra a questão que a gente comentou também, de conhecer as pessoas, né? De entender o que elas precisam, quem elas são, porque às vezes aquilo que eu preciso não é o que tu precisa, né? Por muitas vezes eu e a Fabrínia, a gente comenta sobre isso muito, o quanto a gente consegue na nossa relação de amizade ter entendimento uma sobre a outra. A gente é bem diferente, pode ter certeza. Extremamente, eu diria. A gente é bem diferente, mas a gente consegue se entender tão bem ao ponto de uma conhecer a outra, né? De mandar um doce quando tá mal, de saber, tipo assim, mandei um áudio, a Fabrínia não me respondeu, saber respeitar o tempo dela. Precisamos fazer uma reunião, né, pra ver alguma questão dos projetos que a gente tá andando, uma não respondeu, a outra sabe, né,
esperar. Então, eu acho que é muito disso, desse entendimento, não do que eu gostaria, como eu gostaria de ser tratada, mas como essa pessoa gostaria de ser tratada, né? Sim. Então, eu acho que isso é um papel do líder também, de entender como as pessoas gostariam de ser tratadas, como elas são, o que realmente faz sentido para elas, né? O que elas querem, o que elas estão buscando na vida delas. Bacana. Por isso, eu acho que tendo a oportunidade, né, diante de quem conhece as duas, quanto profissional, quanto pessoal, e já fazendo um métier aqui, fazendo uma propaganda, né, para quem precisar, quanto empresário de suporte, seja na parte da gestão, da parte da liderança financeira ou também do controle de qualidade, que é a expertise da nossa colega Fabrini, não hesitem em chamar as meninas para conversar, para compreender a forma que as meninas trabalham, o projeto que as meninas têm, que pode ser implantado em empresas de pequeno, médio e grande porte. Então as meninas estão aqui hoje dando a cara a tapa. A gente sabe que tudo que a gente faz na vida e as tomadas de decisões, elas são baseadas em pessoas que vão falar mal, que vão criticar, mas tu pode ter certeza que as pessoas que criticarem atitudes que vocês estão tendo de empreender, de buscar uma nova oportunidade de evoluir, de crescer, de apresentar o trabalho de vocês, são pessoas que não estão entregando o resultado que elas poderiam entregar. Então, escutem e busquem a opinião de pessoas que estão sempre do lado de vocês, que estão prosperando, que estão buscando vencer, que estão buscando o seu lugar ao sol, porque isso que realmente é o que acontece. Então vai ser desafiador, sempre vai ser, mas acreditem verdadeiramente no que toca a vocês, o que faz sentido no coração de vocês, porque para mim o maior desafio e o maior pensamento que todas as pessoas deveriam ter quando acordam todos os dias de manhã, e eu faço essa reflexão e já fica como uma sugestão, é que quando eu estiver lá no final da minha vida, dentro de um caixão, o que as pessoas que conviveram comigo vão estar falando? Então acordem todos os dias com esse pensamento. O que as pessoas falarão se hoje eu partir? Qual é o legado que eu deixei? Né? Qual é a mensagem que eu deixei? Então, se tu está fazendo bem, buscando a prosperidade, sem passar por cima de ninguém, ajudando as pessoas a ir junto, ser a alavanca das pessoas, seja no âmbito profissional, fica tranquilo que tu está no caminho certo. Legal. E eu acho que... Obrigada pelas palavras, pela indicação, inclusive. Mas eu acho que é importante a gente... Essa tua frase que tu trouxe, assim, porque no final e durante a vida tudo se une, né? O que a gente é profissionalmente e o que a gente é na nossa vida pessoal. E a gente trouxe esse podcast, a gente resolveu realmente gravar e trazer e contar para o mundo as nossas conversas, como a gente diz, porque a gente entende que tem muita verdade, tem muito propósito, tem muita coisa, muita essência dentro do que a gente fala, do que a gente conversa, e que tem muito a agregar às pessoas, mas que a gente sabe que tem julgamentos, a gente sabe que tem gente que não vai gostar e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas a gente quer trazer aqui verdade, conhecimento, né? Tanto é que a gente tá aqui tomando uma espumante, descontraído, conversando de uma maneira bem leve, porque é como a gente vive. E a gente realmente, os nossos melhores projetos e melhores ideias, elas saem... Foram tomando espumante. Tomando uma espumante, conversando e jogando conversa fora, como a gente diz, porque a gente não consegue jogar conversa fora falando de roupa, de look. A gente tentou tomar água, mas não deu certo. E a gente não consegue, de certa forma, falar muito diversificado. A gente sempre cai na questão profissional, porque eu acredito que somos um só, né? Não dá pra gente separar muito a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Então, eu costumo falar sempre que eu levo muita verdade pros meus clientes e levo quem eu sou. Não vou dizer que eu não bebo, não vou dizer que eu sou uma pessoa engessada, não vou dizer que eu sou perfeita, não vou dizer que pra poder vender um serviço meu. Não, eu sou quem eu sou. E os meus clientes sabem que eu gosto de espumante, eles me dão espumante, inclusive, de presente. Estamos aceitando Brute, inclusive, quem quiser mandar caixas. E, e eles sabem dessa leveza toda, sabe? Porque eu preciso trabalhar com isso. Porque senão eu teria escolhido outras áreas, mas eu gosto de levar realmente, o propósito da dica é levar essa leveza para os números, porque é muito chato falar de finanças, eu sei, eu tenho consciência, mas é tão leve quando a gente pode falar de uma outra maneira, quando a gente pode ter resultado através disso, quando a gente pode falar tomando um café, sabe, num ambiente que não é engessado. Então, eu trago essa diferenciação para dentro da empresa e eu e a Fabrini trouxemos isso para nossas conversas e por que não trazer para um podcast? Por que não falar
de assuntos sérios, como o que a gente falou aqui, que tem muito conteúdo incrível para as pessoas aprenderem e para que a gente aprenda também, porque é uma troca, tomando uma espumante, falando de forma que uma conversa, né, que não seja algo rígido, algo... Então, eu acho que isso é importante e eu acho que isso é sobre nós. Com certeza, e já se encaminhando para o final, infelizmente, eu sempre digo que os nossos encontros, nenhuma aula de graduação proporciona o que a gente está tendo aqui. E olha que a gente já fez alguma coisa na vida, né? E tu também, né, Éder? Então, essa troca, essa experiência, essa grandiosidade de poder falar com leveza de coisas que realmente não são fáceis. Liderança não é fácil, lidar com pessoas não é fácil. Mas com saber servir, com se autoconhecer, com entender o outro, fica muito mais tranquilo. Então, realmente... E ter pessoas, como a Éder falou, do lado, né? Tipo, a gente troca, a gente tem um grupo, inclusive, que a gente, através... Quando a gente se conheceu, a gente criou, a gente estuda alguns princípios de Napoleão Hill aqui em Santa Maria, a gente tem um grupo. Mas ter pessoas, né, como esse grupo e como tantos outros que a gente tem, ou a gente mesmo, entre nós três, trocar ideias e falar dos desafios, falar das incertezas, falar das dúvidas, porque todos nós temos, não somos perfeitos, não sabemos tudo, né? E ter a humildade de aprender, eu acho que é um ponto forte, né? Perfeito. Então, de coração aberto, eu gostaria muito de agradecer a vocês dois. Como o Éder falou, tempo é vida, né, Éder? Então, eu tenho certeza que vocês estão doando um pouquinho de tempo de vocês, eu estou doando para a gente construir algo maior. Tá? Agradecer pelo tempo, a disponibilidade. Passo a palavra para ti, amiga. Também, Éder, queria agradecer muito a tua disponibilidade, o teu tempo e esse toque que tu acabou nos dando aí de que a gente podia fazer algo maior juntas, que a gente podia realmente levar projetos juntas e a gente consegue hoje ver o quanto a gente pode ir além da amizade e realmente não fazer negócio de uma forma para ganhar só dinheiro, porque como a gente falou, não é filantropia. Outros projetos, né, não o podcast, mas tipo, a gente pode fazer projetos juntos para ganhar dinheiro também, mas a gente pode fazer projetos juntos para servir ainda mais as pessoas, né, porque juntas a gente pode ter um complemento, a gente pode somar, a gente pode multiplicar. Digo ainda mais, impactar pessoas positivamente. Exato. E despertar também o melhor delas, porque em tudo que a gente faz, a gente leva a verdade, nós três. Então, se não for para realmente ser o lado bom da vida das pessoas e ver as coisas por um outro ângulo, tentar resolver de uma outra maneira, dar realmente a solução, não focar somente no problema que é o modus operandi que a sociedade vive hoje. Então é isso. Muito obrigada pelo teu tempo. A gente sabe que no dia de hoje tu tinha outros compromissos também e tu abdicou para poder estar aqui com a gente. E não só com a gente, trocando aqui comigo, com a Fabrini, que eu tenho certeza que nós três aprendemos, mas também compartilhando com todo mundo que vai nos assistir, nos prestigiar. Então, realmente, muito obrigada. Gurias, eu tenho que agradecer, fico lisonjeado pela oportunidade. Eu sou um incentivador por empresas locais, por empreendedores locais e fiquei muito feliz quando soube do novo projeto e com certeza eu iria apoiar desde o início porque eu sei que aqui tem verdades. Aqui tem pessoas que falam com o coração e que se preparam, que batalham, que buscam, que sabem que vão errar, vão aprender, vão evoluir, vão dar passo para trás para pegar impulso e ir de novo. Então, fiquei muito feliz, espero que possa ter contribuído de uma certa forma com a minha pequena experiência, mas que possa fazer sentido e que possa auxiliar muitas pessoas aí a buscarem novas oportunidades, porque realmente existe. Hoje o que o mercado mais tem é oportunidades. Então, as pessoas que verdadeiramente quiserem estar preparadas, quiserem fazer o seu ano de 2023 mágico, busquem, porque o mercado está carente de pessoas determinadas. Então, entreguem mais que o combinado, porque isso vai fazer toda a diferença. Vamos fazer 2023 ser épico. Não aceito nada menos que isso. Já está sendo, né? Isso aí. Então tá. Para nós finalizar, gostaríamos de agradecer também a todos, que além do Éder, que eu sei que ele assistiu o primeiro episódio, gostaria de agradecer a todos também que já assistiram o primeiro episódio, né? Tanto no nosso canal do YouTube quanto no Spotify, e que nos trouxeram tantas mensagens de carinho, de apoio, de incentivo, sabe? Foi tão importante pra gente, porque é desafiador, é novo, a gente disse, né, no final de 2022 ali,
O que fizemos de diferente? Gravamos um podcast. Então, realmente é algo desafiador, é algo que parece que não dá trabalho nenhum, mas dá muito trabalho por trás. Então, verdadeiramente, a gente agradece de coração, tenho certeza que a Fabrini também, a todas as pessoas que assistiram, a todas as pessoas que compartilharam, que contaram, sabe, sua experiência, que vieram nos falar nos directs, no WhatsApp, o quanto foi importante, o quanto impactou, o quanto gostaram, o quanto tá de qualidade, o quanto tem conteúdo da entrega. Então, muito obrigada mesmo. Gurias, minha última fala, eu vejo verdadeiramente que vocês devem focar na busca e na entrega que vocês se propuseram a fazer, porque eu sempre digo, enquanto uns fazem acontecer, outros vejam acontecendo. Então, continuem fazendo acontecer, porque eu estarei aqui sempre aplaudindo e incentivando o trabalho de vocês. Isso aí. Conta sempre com a gente, estaremos aqui. Isso aí. Obrigada.